Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Carro bate em poste, derruba semáforo e deixa trânsito complicado em Cachoeiro. Polícia Federal faz operação e tem como alvo funcionário do governo do estado que teria superfaturado compra de álcool em gel. Mulher reage a assalto e por pouco não perde a vida em Cachoeiro. Acidente envolvendo 4 veículos é registrado na ES 482. Homem executado a tiros em Mimoso do Sul. E no nosso ao vivo de hoje, o Natan Rodrigues fala de esporte. Boa tarde, Natan. Qual é o seu destaque? Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está em casa ligado aqui no Ronda da Cidade. O meu destaque de hoje, claro, é esporte aqui em Cachoeiro. Mas à noite vai acontecer o final aí do campeonato, né, de beach soccer aqui em Cachoeiro de Sapemirim, no bairro BNH de Cima, de onde eu falo ao vivo agora. E essa temporada de areia vai ser finalizada com esse fim desse campeonato, Wanderson. Eu vou trazer daqui a pouco mais detalhes para você ao vivo aqui no Ronda da Cidade. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando de operação da Polícia Federal, que teve como alvo um agente do governo do estado acusado de superfaturamento na compra de álcool em gel durante a pandemia. Confira na reportagem. Policiais federais da Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas deflagraram na manhã de hoje a Operação Volátil 2, dedicada a apurar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação envolvendo um funcionário do alto escalão do governo do Espírito Santo. O delegado Ivo Silva trouxe detalhes das investigações. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Volátil 2. Trata-se da segunda fase de investigação iniciada ainda em 2020 para apurar a suspeita de fraude licitatória e superfaturamento em contrato firmado pelo governo do Espírito Santo para aquisição de álcool em gel com recursos federais destinados ao combate da pandemia do Covid-19. Após a análise dos materiais apreendidos na primeira fase da operação, foi possível confirmar ato de corrupção e identificar o agente público ocupante de cargo em comissão no governo estadual responsável por solicitar e receber a propina decorrente desta fraude. Propina essa que ultrapassa os R$800 mil. Em razão disso, estão sendo cumpridos nesta manhã 5 mandados de busca e apreensão, uma medida de afastamento da função pública e diversas ordens de sequestro de bens avaliados em valores que ultrapassam os R$6 milhões. A partir de agora, a investigação prossegue para identificar o destino dado pelo agente público do alto escalão do governo do estado ao dinheiro recebido a título de propina, para individualizar outros envolvidos nesse esquema de corrupção e também para apurar eventuais outros esquemas de corrupção estruturados pelo grupo investigado. É lamentável, né, que esse tipo de situação ocorra aqui no nosso estado. Ainda bem que a Polícia Federal está de olho, está investigando, fez uma operação na manhã de hoje, né, e bloqueou essa grana, né, esse dinheiro em grande quantidade, mais de R$6 milhões. São pessoas que querem se dar bem, né, até mesmo durante a pandemia, quando muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas. O detalhe é que a Polícia Federal ainda não divulgou o nome desse servidor público do estado envolvido nesse esquema de corrupção. E uma mulher foi assaltada em plena luz do dia em uma rua do bairro Aquidabã, aqui em Cachoeiro. O criminoso conseguiu roubar o aparelho celular dela. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. O Natan está acompanhando esse caso e traz mais detalhes para a gente.
Oi, Wanderson, eu estou aqui no bairro Aquidaban, na rua Parecis, e esse local aqui foi cena de um assalto durante a manhã, 7h20 da manhã desta quarta-feira. Aqui atrás de mim tem uma creche onde essas crianças aqui do bairro vêm estudar, e mais aqui na frente tem uma igreja batista. O local é bem tranquilo, como você pode ver, tem bastante fluxo de veículo, que é normal, né? Mas foi aqui nesse ponto onde uma mulher foi assaltada. Ela é cuidadora, estava saindo do trabalho e vinha nesse sentido aqui, subindo, indo para casa descansar, 7h20 da manhã, quando ela acabou assaltada. Todo esse crime, toda essa cena aconteceu aqui neste local e foi registrado por câmeras de videomonitoramento de uma casa que tem aqui bem próxima. Só que o que chama a atenção é que esse não é o único assalto que acontece aqui neste ponto. A gente tem as imagens de videomonitoramento que mostram toda essa ação desse criminoso e a gente vai mostrar para você agora. As câmeras registram 7h19 da manhã desta quarta-feira. No meio da tela aparece um homem caminhando tranquilamente pela rua do bairro. Já no canto do vídeo, a vítima, que tinha acabado de sair do trabalho e mexia no celular enquanto voltava para casa. O homem passa e desaparece da imagem, mas em seguida volta e vai em direção à mulher. Ele puxa a bolsa dela, que tenta correr e fugir do criminoso, mas ele persegue a vítima. Em seguida, tenta tirar algo da mochila, simulando estar armado. Note que passa uma dupla na moto, vê a ação e segue o destino. Depois de muita resistência, ele consegue pegar o celular e foge pela rua. Por esse outro ângulo dá para ver o homem correndo, mas quando passa próximo ao portão branco, é fechado por uma caminhonete. Ele consegue escapar. Segundo populares, nesse momento, a mulher gritava que havia sido assaltada. O suspeito não foi identificado e nem detido. E foram essas câmeras que registraram toda essa ação criminosa aqui na rua. Foi aqui, gente, nessa rua mesmo, bem aqui na minha frente, onde tudo isso aconteceu. Ali naquele portão branco foi onde esse homem acabou sendo encurralado por uma caminhonete que vinha no sentido contrário a ele, mas ele conseguiu fugir com o aparelho celular desta mulher. 7h20 da manhã, a hora que a mulher está saindo do trabalho dela, ela trabalhava como cuidadora, estava indo para casa descansar e acaba sendo assaltada por esse criminoso que não tinha o que fazer, em vez de estar dormindo dentro de casa, né? Enfim. Esse homem contou pra gente, o dono de uma residência aqui, que acabou sendo assaltado quando chegava com o veículo dele na porta de casa, dentro da garagem, foi assaltado. O veículo dele chegou a ser levado por alguns criminosos, mas, por sorte, a Guarda Civil Municipal conseguiu fazer um cerco tático e conseguiu recuperar o veículo deste homem. E desde então, teve que viver à base de câmeras aqui, monitorando a rua para saber, né, que hora chega, quem chega, se pode entrar dentro de casa, se não pode, se vai ter que dar mais uma volta pelo quarteirão, porque a situação aqui está bem perigosa. Pois é, Vanessa, eu encerrar minha participação aqui contando esse caso dessa mulher que acabou sendo assaltada aqui nessa rua. A gente não conseguiu ter informações, né, se essa mulher conseguiu recuperar o telefone e celular. O que a gente sabe é que ela prestou um boletim de ocorrência na delegacia, na Polícia Civil, e aí esse caso deve agora continuar sendo investigado. Eu volto no estúdio com você, nesse caso direto aqui do bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. Essa mulher foi corajosa, fez o que as forças de segurança não recomendam, né? Reagir a assalto. E se esse elemento tira uma faca, uma arma da mochila? Olha só que situação, né? Que situação que essa mulher se colocou, o risco que ela correu ali naquela situação. O motorista daquela caminhonete, por muito pouco, né? Uma pena, mas por muito pouco não acertou o criminoso que deu linha na pipa, fugiu. Infelizmente, são casos recorrentes que acontecem no cotidiano do cachoeirense, não tem horário, você vê aí 7h20 da manhã, em plena luz do dia, pessoas passam, né? Você viu ali um motociclista, duas pessoas, muitas vezes não param porque temem o pior, que o pior aconteça, né? Vai que esse cara está armado e resolve atirar. Muitas pessoas realmente acabam não intervindo por medo. Agora cabe à Polícia Civil, com essas imagens, né, fazer uma investigação para tentar colocar atrás das grades esse elemento. E depois do intervalo, vamos falar da final da temporada de areia. A gente volta já.
De volta com o Ronda da Cidade. Participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 999 46 1607. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Manda para o Ronda da Cidade. Fez um flagrante na sua cidade? Encaminhe para o seu telejornal do Sul do Estado, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e às 7 da noite. Agora a gente vai ao vivo até o bairro BNH, em Cachoeiro, onde acontece hoje a final da temporada de areia, que terá transmissão ao vivo logo depois do Ronda da Cidade, às 7h30 da noite. Quem está lá e traz mais detalhes para a gente é o Natan Rodrigues. Boa tarde, Natan. Oi, Wanderson, boa tarde. Eu estou de volta aqui no Ronda da Cidade, direto do BNH de cima. Local aqui atrás de mim é cenário de onde vai acontecer a finalização aí dessa temporada de areia, né, desse campeonato, final do campeonato de beach soccer. E aí, para a gente saber mais informações, como vai acontecer a programação, vai ter um esportista aí de renome internacional que vai participar desse evento aqui durante a noite desta quinta-feira em Cachoeiro. A gente vai conversar com o subsecretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolfo Maia, para saber mais. Rodolfo, primeiro, boa tarde, bem-vindo aqui ao Ronda da Cidade. O que vai acontecer aqui nessa quadra de areia hoje à noite? Boa tarde, hoje a gente finaliza, né, a nossa primeira temporada de areia, que foi um sucesso com beach tênis, vôlei, beach soccer, futevôlei. E hoje, para finalizar com chave de ouro, nós estamos trazendo o Bruno Xavier, foi 2 vezes campeão mundial, melhor atleta, né, mundial de beach soccer, trazendo a equipe dele com vários atletas da seleção brasileira, com um desafio dos esportistas de Cachoeira. Bacana. E vale ressaltar, na verdade, que essas outras modalidades já foram finalizadas, já tiveram aí as premiações entregues, né? Já tivemos todas o beach soccer, o futevôlei, o vôlei masculino, nós fizemos ela acontecendo em fevereiro. O mês de março, como é o mês da mulher, nós realizamos o vôlei feminino e o beach tênis lá no Amarelo, que se encerrou na terça-feira, com as mulheres lá fazendo uma grande festa. E para finalizar, o beach soccer aqui no BNH, para fechar com chave de ouro. Trabalhamos em 2 arenas de forma simultânea, né, acontecendo todas terça, quarta e quinta. Então trabalhamos no Amarelo e aqui no BNH de cima. E a programação para hoje? Começa a partir de que horas? Segue até que horas? Como é que está essa programação para esse dia tão especial para o esporte de Cachoeiro? Então, hoje às 19 horas nós vamos ter o desafio, né, da equipe do Bruno Xavier com os atletas do nosso esporte Cachoeiro. Logo depois do desafio nós teremos a disputa do 3º e 4º lugar e depois a grande final do beach soccer. Agora a dúvida de todo mundo, né? Para participar, para vir aqui ver como é que funciona, torcer, se tiver algum aí esportista preferido, como que faz? Tem que pagar alguma coisa? É gratuito? Chega a partir de que horas? Como é que é? Não, é tudo gratuito. A prefeitura tem essa preocupação de dar à população a melhor qualidade de vida e lazer. E o lazer que a gente está trazendo para a comunidade do BNH é esse grande evento. Então todo mundo está convidado para vir participar dessa final, desse desafio do Bruno Xavier. Que assim, eu vou te falar de antemão, já está uma rixa, eles não querem perder para o Bruno. Então, quer dizer, hoje a arena vai bombar. É porque tem isso, tá, Wanderson? Para você que está aí acompanhando, eu vou te explicar. É tipo vai ter uma competição aí, né? Do grupo do Bruno e o grupo aqui de Cachoeiro. Como é que é isso aí? Então, o Bruno é um atleta, né, de renome internacional, todo mundo sabe. Mas aí quem vai jogar contra não quer perder, né? Quer fazer bonito também. O Bruno já falou, vai devagar comigo que eu estou disputando o campeonato. Eu falei, não, pode deixar que a galera de Cachoeira vai te receber de braços abertos. Então a gente espera a população aqui para prestigiar, como o BNH prestigiou as outras modalidades, com um grande público. Então nós estamos aqui de braços abertos aguardando todo mundo. Obrigado, Rodolfo, pela sua participação aqui no Ronda da Cidade. Pois é, Wanderson, então tá aí o convite, né, que o subsecretário fez. E se você quer saber quem vai ganhar aí essa competição, se vai ser o grupo do Bruno, se vai ser o pessoal aqui do esporte de Cachoeiro, você tem que comparecer aqui à quadra de areia do BNH de cima para poder ver como vai acontecer e principalmente, que é o mais importante, que é prestigiar os nossos esportistas, né,
pessoal que pratica esporte aqui de Cachoeiro, que faz isso com tanto carinho. E aí você é o nosso convidado, a TV sim, vale a pena ressaltar, vai transmitir a partir de 7 horas da noite todo esse campeonato, todo esse evento, né, que foi preparado com muito carinho pela Prefeitura e vai ser transmitido através da TV Sim, canal 16.1, e a gente te espera. Wanderson, nosso convite aí, e você também está convidado para vir aqui acompanhar de pertinho esse final aí do campeonato de beach soccer através aqui do BNH de cima, direto de BNH de cima. Wanderson. É isso, às 7h30 da noite você é o nosso convidado na telinha da TV Sim. Conta para todo mundo, canal 16.1, tem esporte, é ao vivo, a final da temporada de areia aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E o nosso telespectador Rodrigo Silva mandou essas imagens que o Tocha vai colocar agora no seu vídeo. É na Avenida Cristiano Dias Lopes, né? Árvores que caíram aqui no bairro Gilberto Machado, logo depois da rodoviária, subindo sentido o bairro Jaraguá. O galho quebrou, acabou caindo, ocupando parte da via. Você vê aí a dificuldade para o ônibus fazer o desvio, né? Os veículos tendo que desviar dessa árvore. Caiu nesta manhã na Avenida Cristiano Dias Lopes, bairro Gilberto Machado, e a gente procurou a Prefeitura para saber qual providência seria adotada em relação a esse transtorno no bairro Gilberto Machado. A assessoria de comunicação da Prefeitura nos informou que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente vai até o local para fazer a limpeza, né, e a desobstrução da via ainda no dia de hoje, né? Uma árvore que caiu. Participação do nosso telespectador que chega aí pelo nosso WhatsApp. Você também participa, ajuda a fazer o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Pode voltar para mim, Tocha? Agora eu quero falar da dispensa do uso de máscaras em locais abertos. É que começou a valer nesta semana na maioria das cidades aqui no estado. E nas escolas capixabas, como fica a situação? O uso de máscara continua obrigatório? Confira na reportagem de Kessia Neto e de Paulo Paiacan. De acordo com o 98º mapa de risco divulgado pelo governador do estado, Renato Casagrande, na última sexta-feira, a liberação do acessório só é permitida em ambientes abertos, como quadras esportivas, pátios e praias. Mas e como fica a situação das máscaras nas escolas? O subsecretário de Planejamento e Avaliação da SEDU explica. Nas escolas, a gente vai seguir o mesmo procedimento, né? O risco muito baixo voltou para o mapa de risco, e isso é uma novidade em relação a essa flexibilização. Então, onde há o risco muito baixo, a previsão é de o não uso de máscara nem em ambientes fechados, nem em ambientes abertos. Porém, nessa nova matriz se recomenda que permaneça o uso de máscara em ambientes fechados. Mas é apenas uma recomendação. Ainda de acordo com Marcelo, até o momento a utilização das máscaras nas escolas era feita durante todo o período escolar. Em função da flexibilidade, os alunos poderão circular sem máscaras nos pátios e também no período das aulas de educação física, desde que o ambiente esteja aberto. Nessa flexibilização, onde há risco muito baixo e risco baixo, nós temos agora autorização em ambientes abertos para o não uso de máscaras. Então, no pátio, na educação física, em regiões que são abertas, eles podem não utilizar a máscara. Porém, permanece a recomendação de uso de máscara em ambientes fechados, mesmo no risco muito baixo. A gente entende que o adolescente, a criança, tem uma dificuldade muito maior do que o adulto de operar nisso, mas a gente já vem operando com as escolas abertas há bastante tempo. Então, a gente já conseguiu dinamizar com as equipes escolares o controle disso. Mesmo com a flexibilização, os cuidados para evitar a contaminação continuam. A gente segue nos mesmos procedimentos, com os mesmos cuidados, o uso de álcool, o distanciamento ainda permanece. O que está agora mais possibilitado é uma flexibilização para que o ambiente seja mais próximo da normalidade que a gente tinha anteriormente. Mesmo diante da flexibilização na utilização das máscaras em cidades de risco muito baixo, anunciadas pelo governador na última semana, os alunos que apresentarem qualquer sintoma gripal não devem ir para as escolas. Na escola, a gente orienta, que em caso de qualquer sintoma,
que procure, né, a medicina, procure para fazer teste, para que possa se afastar e manter o ambiente em segurança. Como a gente vem falando desde o início da pandemia, a gente não está enfrentando isso sozinho, isso é coletivo. Então, quando eu tenho um sintoma, eu tenho que me afastar para não gerar maior contaminação. Então, esse procedimento permanece. E para que a gente possa continuar avançando nessa flexibilização, precisa o envolvimento de todos nesse entendimento para a gente poder chegar e poder realmente liberar as máscaras, não como flexibilização, e sim como uma nova normalidade. O governador destaca que as pessoas que não se sentirem seguras para dispensar o uso da barreira de proteção devem continuar utilizando o acessório. Mas também quero dizer a vocês o seguinte, que é preciso que nós compreendamos que a máscara é uma proteção. Mesmo que a gente não esteja mais exigindo o uso de máscara, se você achar que deve usar máscara, use a máscara. Mesmo em regiões de risco muito baixo, onde a gente só recomenda em local fechado e não exige, mas se você achar que deva usar a máscara, use a máscara. A máscara já é uma cultura, já é um equipamento, né, que está na cultura de muitos países do mundo. A Ásia usa muito máscara, tá certo? Então, nós aqui também passamos a usar máscara. Se a pessoa se sente mais segura, né, usando a máscara, é bom que se use a máscara. Então, nós não estamos dispensando a máscara como uma prática, um equipamento e um utensílio que a gente esteja usando que não tenha nenhum efeito. Teve um efeito grande, continua tendo um efeito grande, né, para o controle da pandemia e pode ser incorporado ao nosso dia a dia. Depois do intervalo, vamos falar de acidentes de trânsito em Cachoeiro. É já já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, agora para falar de acidente. Nesta madrugada, um carro bateu em um poste e acabou derrubando o semáforo no centro de Cachoeiro, o que deixou o trânsito bem complicado nesta manhã. Confira na reportagem. Os agentes de trânsito tiveram muito trabalho logo no início da manhã para organizar o fluxo de veículos durante os reparos do semáforo, que ficou completamente destruído com o impacto do veículo, que também atingiu a parede e a porta desta ótica na Praça Jerônimo Monteiro. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da manhã e, segundo populares, 3 mulheres estavam no veículo quando colidiram aqui com o semáforo no centro da cidade. Logo após o acidente, elas foram socorridas. Eu tenho um vigia que vigia aqui as lojas minhas aqui. Aí ele me ligou 1h30 da manhã e mandou as fotos para mim. Aí eu não tinha que fazer o que aqui, eu esperei, vim agora, liguei pro pessoal para consertar. Agora é esperar. Surpresa também para os funcionários que chegaram cedo para trabalhar e tiveram que aguardar do lado de fora, pois durante o acidente a porta foi atingida e precisou de profissionais para ser retirada. Segundo o proprietário, o prejuízo é de quase R$15 mil. Só essa porta automática aí, que vocês estão cortando toda, vai ter que fazer outra. Ainda tem que ver como é que eu vou fechar a loja ainda. Eu vou ficar sem porta. A principal preocupação do proprietário era com o interior da loja, pois as vitrines ficam bem próximas da porta. Mas após conseguirem abrir, tudo estava em seu devido lugar. Além do trânsito complicado na Praça Jerônimo Monteiro, a ponte Juscelino Kubitschek também teve de ser interditada e o trânsito ficou tumultuado durante toda a manhã. O estado de saúde das pessoas que estavam no veículo não foi informado. A gente segue falando de acidente porque 3 carros de passeio e uma carreta acabaram colidindo na ES 482 lá em Morro Grande, aqui em Cachoeiro. Por sorte, ninguém se feriu, mas o prejuízo foi bem grande. O repórter Natan Rodrigues traz mais informações para a gente. Oi, Wanderson, estou aqui na ES 482, bem próximo de Morro Grande, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, onde este acidente acabou acontecendo. Ele envolveu 3 veículos de passeio e uma carreta com bloco de granito em cima. O local aqui ele é bem conhecido pelo fluxo grande de carretas, de veículos longos e também de carros, né? Passa bastante carro por aqui porque dá acesso a diversas cidades essa rodovia. Pois bem, como que aconteceu esse acidente? Eu conversei com algumas das pessoas que estavam dentro do carro e eles me contaram, ainda abalados, que
Um veículo que causou todo esse acidente acabou fugindo do local sem prestar socorro. Ele não foi mais encontrado e nem parou para poder saber, né, como é que ficou o prejuízo, como que ia fazer. Por sorte, um destes veículos, que está bem aqui atrás de mim, vou pedir o Luciano Merson para mostrar para a gente, o guincho já está aqui fazendo esse trabalho de remoção ali deste veículo Saveiro, modelo Saveiro. E mais na frente tem um outro veículo, que este tem seguro, que também está ali com a frente toda amassada, uma confusão danada, muito prejuízo que acabou causando para esses dois proprietários destes carros. Eles não conseguiram ter acesso, né, à placa, quem era o outro motorista. Ele falou que foi uma questão de muito pouco tempo para isso tudo acontecer e por pouco não acabaram aí colidindo com a traseira deste caminhão, dessa carreta que carregava esse granito aí, né, esse bloco de granito e entrava justamente naquela rua bem em frente onde está o caminhão do guincho. Por sorte, ninguém se feriu, mas o prejuízo com certeza vai ser bem grande para esses proprietários desses carros, sem contar também o trauma, né, que a pessoa viveu ali naquele momento, né, Wanderson? E lá em Alegre, um incêndio destruiu galpão e veículos que estavam estacionados. Confira. O incêndio aconteceu na madrugada desta quarta-feira por volta das 5h40 da manhã. O local pertence à Associação de Produtores Rurais na comunidade de Arraial do Café. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as chamas de 2 dos 3 veículos que se encontravam no galpão já haviam sido controladas por populares. Os bombeiros isolaram a área. A Polícia Civil foi acionada para vistoria e para perícia, que vai apontar o que causou o incêndio. E um homem foi executado a tiros lá em Mimoso do Sul. O Samuel de Fraga traz os detalhes para a gente agora. Pois é, Wanderson, é sobre esse caso que a gente vai falar agora. E esse crime aconteceu na Fazenda Independência, na localidade de Independência, no distrito de Dona América, zona rural de Mimoso do Sul. A vítima é o Wesley Azeredo da Silva, de 27 anos. Ele foi morto com 4 tiros, 2 no peito e 2 nas costas. A polícia foi acionada por um vizinho que, ao passar pela propriedade durante a noite, avistou pessoas estranhas em uma motocicleta grande. Ele se dirigiu até a casa do Wesley para contar que tinha avistado pessoas estranhas dentro da propriedade. Então saiu o Wesley, o vizinho e a esposa para averiguar, né, quem eram essas pessoas estranhas que estavam dentro da propriedade. Quando chegaram próximo ao curral onde os suspeitos estavam, de repente um homem saiu de dentro de um matagal já atirando. Foi aí que o Wesley foi atingido nas costas e também no peito. Bem, a polícia foi acionada, foi até o local, está investigando o caso e o corpo de Wesley foi trazido aqui para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Olha, é importante ressaltar que, segundo a esposa da vítima, ele não possuía desafetos, então fica a pergunta: por que é que o Wesley foi assassinado com 4 tiros? Bem, o Ronda da Cidade vai continuar acompanhando o caso aí, as investigações da polícia, e a gente vai trazer um retorno para a população. Wanderson. O Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Hoje, daqui a pouquinho, né, às 7h30, nós temos transmissão ao vivo, né, de uma partida de futebol, a final da temporada de areia. E é assim que a gente encerra o Ronda de hoje com imagens lá desta arena no bairro BNH de Cima. Até mais.